Aqui deixa eu trazer mais uma informação. O advogado do Pablo Marçal, então, registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria contra José Luiz da Atena. O Marçal afirmou hoje na rede social que ele teria sofrido uma tentativa de homicídio por parte do candidato José Luiz da Atena. Ele se dirigiu ao hospital aqui sírio-libanês, onde ele passou a noite, depois já recebeu alta na manhã de hoje. A princípio está tudo bem. E aí, Piotto, existem algumas discussões, né, sobre possíveis penas aí para o da Atena, tanto no nível criminal, e aí cabe ao Marçal né, apresentar uma representação criminal aí do caso, já tem um BO, e também a questão eleitoral, se da Atena pode ser cassado ou afastado. A gente tem a nota aí, subiu agora para quem nos acompanha, a nota oficial do Pablo Marçal sobre o episódio de ontem. Tá aí, ó. Infelizmente, Marçal precisou sair do debate às pressas em uma ambulância para receber cuidados médicos em caráter emergencial. É lamentável que o debate tenha continuado, mesmo sem a presença do candidato agredido. Pablo Marçal está ferido com suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar. Esperamos que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas e contamos com as orações de todos. Ontem, quando voltou depois do episódio, o mediador, o jornalista, disse que conversou com os demais candidatos e aí, em conjunto, eles decidiram seguir com o debate. Foi uma decisão conjunta ali entre os candidatos depois da expulsão do da Atena e o Pablo Marçal, que se dirigiu ao hospital. Essa foi a decisão. Mas voltando só para a questão eleitoral, Piotto, se da Atena poderia ser cassado ou afastado depois dessa confusão aí de ontem. Bom, primeiramente do aspecto é uma agressão. Agressão é agressão. E sim, o laudo médico, que tem fé pública, porque é feita por um profissional de saúde, e obviamente para você desmentir aquele laudo médico, você precisa de um outro laudo médico, e obviamente se forem dissonantes, quem decide é o juiz. Mas é uma agressão, não há a menor sombra de dúvida, e nenhuma agressão pode ser justificada. O debate político às vezes passa do ponto, é acalorado, mas o que eu fiz menção anteriormente, o cidadão está vendo o que cada um está dizendo e por que está dizendo e com que interesse está dizendo. No final das contas, é o cidadão quem elege ou quem não elege também, porque o cidadão faz voto de repúdio também. A gente está vendo isso acontecer. Mas, do ponto de vista de agressão, é uma agressão. Agora, a questão eleitoral, a gente precisa levar em conta, porque a legislação eleitoral é um negócio muito maleável por várias vezes. A gente já viu isso. Agora está até pior, porque há entendimentos que para um lado vale, para outro não vale. A gente viu isso na eleição presidencial e partindo do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, da mais alta corte eleitoral. Especificamente neste caso, eu acho quase impossível neste momento, mas enfim, eu estou dizendo que é muito maleável, em que simplesmente cassar a candidatura, porque é uma agressão, responde no criminal, esse processo avança e lá na frente cada um vai ver o que o juiz vai decidir, cada um dos lados se manifesta. É claro que um laudo médico pesa nessa hora, além das imagens que, convenhamos, são imagens. E elas não deixam dúvida para o que aconteceu. Agora, você tinha me feito menção, Paulo, sobre um segundo ponto, que era a questão se caça ou se não caça, do ponto de vista eleitoral. Sim. Eu acho, hoje, pelo entendimento da lei, claro, se há um assassinato é uma outra coisa. Neste caso, é um desentendimento que foi para um limite do absolutamente não razoável, né? Agora, deixa eu só... Deixa eu citar um fato histórico, aí é difícil você enquadrar em qualquer artigo da legislação eleitoral, aí um caso desse. Pelo seguinte, o político, ele está em campanha permanentemente. Então, você pega o caso do Leonel Brizola. Ele era sempre candidato, sempre um político em busca de votos. Não importa se estava num debate ou não. Não sei em que aeroporto ele encontrou o jornalista Davi Nasser e deu uma bofetada que ficou famosa. Um tapa na cara ali, mas clássico. Não aconteceu nada com ele, nem se discutiu se ele estava ou não enquadrado em qualquer artigo da lei. Claro, o Davi Nasser poderia e deve ter feito isso. Poderia alegar que ele foi agredido, mas para por aí. Você não pode desqualificar uma candidatura
por causa disso. uma Até esfera- agora eu nunca vi. É uma esfera penal. Até agora eu nunca vi. Vai avançar. Provavelmente É penal, vai. É isso, acho que é o artigo 129, se eu não me engano, isso aí. do Código Penal, que é a agressão, que é o artigo 129. Mas tem um ponto Lesão que é corporal. se é lesão corporal, exato. Se alguém pode ser punido, é a TV Cultura. Por quê? Se na minuta do debate, porque ela é feita previamente em acordo com todas as campanhas. Isso aí. O responsável por cada uma das campanhas comparece à reunião, aliás, geralmente mais de uma reunião, há uma série de itens, negociação de debate não é algo muito simples. Eu sei porque já participei, você talvez e o Augusto Piotto também já tenham participado Nada é disso mais difícil em chegar em acordo, emissoras. você tem toda a razão. Em emissoras. Mas se não estava previsto uma cláusula que agressão, ou prevendo a expulsão de um candidato, então aí sim, se não estava previsto, não poderia ter continuado o debate. Aí a TV Cultura Pois pode é. ser multada pelo Tribunal Eleitoral. Aí sim, mas resta saber o que é que estava no contrato, né? Porque nós trouxemos até a nota do Pablo Marçal e realmente ele tocou nesse ponto. Se não estava prevista essa punição, a TV Cultura será punida certamente pelo Tribunal Eleitoral. O que o mediador falou no retorno do intervalo é que eles haviam conversado. Mas Pois tem é. duas pessoas Que estavam excluídas fora, que estavam fora. exatamente. Então isso... Exatamente. Não, e aí, convenhamos, o Silvio toca num ponto essencial. O debate foi prejudicado. Então, todos os outros que permaneceram, óbvio que eles não têm culpa de terem permanecido. Os outros dois é que se envolveram, mas numa confusão que gerou essa agressão bom, em tudo que a gente está vendo. Só que os outros, então, tiveram uma exposição maior. Claro. E aí, óbvio que tem essa questão. Agora, de novo, nós estamos falando da TV Cultura. A TV Cultura não nasceu ontem. E a gente vê isso acontecendo na TV Cultura, com este mediador que teve uma agressão a um deputado para tirar o telefone de uma maneira grosseira. A imprensa ficou empolvorosa quando o técnico do Palmeiras também deu um tapa ali na mão de um repórter que tinha o telefone, teve que pedir desculpas e fez isso. Eu não me lembro se o Leão Serva fez esse pedido de desculpas. Mas, enfim, o mesmo mediador participar disso... A TV Cultura, que é paga com o dinheiro do contribuinte do Estado de São Paulo, são os paulistas que pagam a existência da TV Cultura. Bom, a TV Cultura está precisando, obviamente, de uma observação por parte de quem a comanda. Deixa eu só esclarecer aqui o episódio, eu falei no começo, me referi a isso, não tão explicitamente, mas como tem gente dizendo que foi uma agressão, o que houve comigo e com o Glenn Greenwald, sim, foi. Ele me processou e a coisa não foi para frente. Eu nunca neguei que foi uma agressão. Interpretem como quiserem, mas eu dei sim um tapa. E faria isso tantas vezes quantas eu ouvisse o que eu ouvi. Ponto final. Eu não era candidato a nada. O político precisa pensar politicamente. Eu pensei na minha honra. Ponto final. Simples assim. Não estávamos num debate, não. Estávamos numa entrevista.